A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que estamos nesse momento aqui para falar convosco sobre a lição de número 13 da classe dos jovens, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. É uma lição maravilhosa, de cunho escatológico, e o assunto muito vasto. E temos aqui pouco tempo, então a gente estará resumindo para falar sobre a maior esperança do crente, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Você está aguardando ao Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, meu jovem, que essa lição é sua? Você está esperando ansioso a volta do Senhor Jesus Cristo? Pode ser a qualquer hora. Pode ser que eu nem termine de gravar esse vídeo. Jesus Cristo pode voltar. Que possamos estar preparados e falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para introduzir essa lição, eu vou falar os 13 títulos das lições que os jovens aprenderam nesse trimestre. Eu vou usar aqui a minha cola, por isso que eu vou olhar para o lado, aqui para baixo, e estarei lendo as 13 lições. Olha só. A primeira lição é a necessidade de um Salvador. A segunda, a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade, como ele é Deus. A lição de número 3, o ministério de Jesus. Os irmãos sabem que foi um ministério bem curto, aproximadamente 3 anos e meio, né? A lição de número 4, o que Cristo fez por nós. O que Jesus fez por nós, meus amados irmãos? Ele deixou a sua glória, desceu na terra, participou aqui por 30 anos e depois do seu ministério, como eu falei que foi curto, ele morreu na cruz do Calvário. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou para que eu e você estivéssemos aqui. A lição de número 5, os títulos de Jesus Cristo. Maravilhosa essa lição. A lição de número 6, eu sou Jesus. Lição de número 7, o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Até sobre os demônios ele é Senhor. A lição de número 8, a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. A lição de número 9, a salvação ofertada por Jesus Cristo. E salvação essa, meus amados irmãos, é de graça, você não paga nada. Como falou o apóstolo Pedro, o preço da minha salvação não é com prata nem ouro, mas é o sangue precioso de Jesus Cristo. A lição de número 10, aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. A lição de número 11, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. A lição de número 12, o código de ética de Jesus. Maravilhosa essa lição. E chegamos agora à lição 13, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos puderam notar que a primeira lição foi a necessidade de um Salvador. Eu e você estávamos desgarrados. Não tínhamos salvação nem esperança nenhuma de termos a esperança de encontrarmos Jesus ou uma salvação. Estávamos destinados à morte. Mas Jesus Cristo, com o seu imenso amor, a sua imensa bondade, veio e deu a sua vida, morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém, meus irmãos? Eu vou ler a introdução da lição. Eu não gosto muito de ler lição, mas eu vou ler a introdução que eu achei muito interessante. O que o comentarista colocou aqui, ó. Olha só. A igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou a um call center religioso, onde pessoas só comparecem em virtude de questões de seus interesses privados. A igreja é um lugar de cura, de propagação da história do amor de Deus. A promessa do céu não é um exagero, e sim a realização completa da vontade do Criador. Então, é da vontade de Deus que eu e você tenhamos salvação e possamos participar da sua glória. Quando que acontecerá isso, irmão Ronei? Quando Jesus Cristo vier. Quando ele chegar nas nuvens, eu e você nos encontraremos com ele e passaremos a eternidade com Jesus Cristo. Que glória! A gente começar a pensar naquilo que o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, ele falou que ouviu coisas inefáveis que nós não conseguimos compreender, é uma coisa que não se consegue
pronunciar por palavras humanas aquilo que nos está revelado lá na glória. Na lição, no tópico 1, fala sua ressurreição e ascensão. E no subtópico fala que a fé cristã está alicerçada na ressurreição de Jesus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15 e 14. Essa é um fundamento básico da nossa fé, meus irmãos. Se eu e você não acreditarmos que Jesus Cristo ressuscitou, como o apóstolo Paulo falou, é vã a nossa fé. Então, eu tenho certeza que você crê que Jesus Cristo ressuscitou. Então, isso está claro. O próprio Jesus Cristo, ele falou, lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, que ele falou que o Filho do Homem estaria por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Depois, lá em Mateus 28 e 6, o anjo falou para as mulheres que foram procurar Jesus: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Lá em Mateus 16, 21, ele falou para os seus discípulos que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, meus amados irmãos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, fala assim, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha o versículo 3, que maravilhoso, meus irmãos. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, e com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Jesus Cristo ressuscitou. Teve testemunhas que viram, falaram, tocaram. Como o apóstolo Tomé não acreditava, pediu para tocar nas feridas de Jesus. Por que é importante falar sobre a ressurreição de Jesus? Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, quando ele voltasse, que ele fez a promessa que iria voltar, como que nossos irmãos que já foram, eles iriam ressuscitar para encontrar com o Senhor? Não tinha como. Então ele teve que primeiro ressuscitar para abrir o caminho, para quando ele voltar, aqueles que dormem com ele possam ressuscitar, e depois nós que ficarmos vivos encontraremos ele nos ares. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, que pode me acompanhar, por gentileza, abre no Evangelho de João, capítulo 14. Esse texto é um texto maravilhoso que eu amo, que eu gosto muito, e Jesus fez uma promessa. E se foi Jesus que fez, eu creio que ele vai cumprir. Vamos ver o que fala João 14, versículo 1 ao versículo 3. Olha só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha só o que Jesus falou. Ele ia preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Quem fez essa promessa foi Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e voltou ao céu e disse que ele ia, só que porém ele voltaria para arrebatar, para levar, para morar consigo, eu e você. E como Jesus que fez essa promessa, meus irmãos, lá em Hebreus 6 e 18, fala que Deus não mente. Então, se foi Deus que fez essa promessa, Jesus ele vai voltar, meus irmãos. O mesmo escritor de Hebreus, lá no capítulo 10 e versículo 23, olha só o que ele deixou. Hebreus 10 e 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Que esperança é essa? Que ele vai voltar. Porque fiel é o que prometeu. Então, Jesus Cristo é fiel, ele nos prometeu que voltaria, e eu creio que ele vai voltar. E essa é a minha esperança e a sua esperança. E no versículo 37 desse mesmo capítulo, Hebreus 10 e 37, olha que maravilha, meus irmãos. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.
Eu vou ler de novo para ficar bem fixado na sua mente. Hebreus 10:37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E olha também o que o autor aos Hebreus falou no capítulo 13 e versículo 14, meus irmãos. Aqueles que gostam aqui da terra, que esperam que Jesus demore a voltar, que na lição fala, olha só. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que cidade futura é essa, irmão Ronei? É a Nova Jerusalém. Aquela que quando Jesus voltar, passaremos pelo tribunal de Cristo, depois e recebemos o galardão, estaremos nas bodas do Cordeiro. Após as bodas do Cordeiro, estaremos retornando com o Senhor Jesus, que ele implantará o seu reino milenial, e depois de mil anos ele derrotará Satanás, e acontecerá o juízo do grande trono branco. Depois o céu se transformará. Por isso que eu falei que é um assunto muito vasto, meus irmãos. Mas crendo que Jesus Cristo vai voltar. E aqueles que acham que Jesus Cristo está demorando muito, irmão, eu já estou escutando isso há 10, há 15, há 20, há 30, há 50 anos e Jesus não voltou ainda. Olha só o que Romanos 13 e 11 fala. Olha só, Romanos 13 e versículo 11. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então Jesus Cristo está voltando. Se você está dormindo, meus irmãos, acorde desse sono e faça um propósito, comece a viver como crente fiel, aguardando a volta de Jesus que pode se dar a qualquer momento. Jesus Cristo voltará. Foi ele que prometeu. E essa é a maior esperança que eu tenho e que você deve ter. Se você está conformado com esse mundo, lembre-se que o apóstolo Paulo falou: não vos conformeis com este mundo. Como eu tinha falado que o assunto de escatologia bíblica é muito vasto, existem muitas correntes teológicas que falam que Jesus Cristo irá voltar depois da tribulação, no meio da tribulação, após a tribulação. Meus amados irmãos, quando Jesus Cristo voltar, aqui na terra acontecerá um período de uma tribulação, um período de angústia, a qual nunca houve na face da terra. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, pregamos que Jesus Cristo irá voltar antes da grande tribulação. Um dos textos básicos que a gente usa isso para pregar se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 10. Olha só, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 10, fala assim, ó: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa, meu irmão Ronei? É a grande tribulação que está preparada para os ímpios. Aqueles que, quando você prega o evangelho, eles dizem que vão esperar mais um pouco, que não querem saber agora, porque Deus é um só, Deus é tudo. Isso é mentira. Jesus Cristo está voltando e ele vai voltar, e quem não aceitá-lo como Salvador estará prestes a passar por esse período de ira. Eu quero ler um versículo, meus irmãos, que eu gosto muito também. O apóstolo Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha só, aquilo que eu já falei sobre ressurreição, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Acabei de falar no primeiro tópico. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E com esses versículos eu me despeço, pedindo a você que está dormindo, que não acredita que Jesus Cristo voltará, se arrependa,
Aceite Jesus Cristo e aguarde como se a volta do Senhor Jesus fosse hoje. Que Deus vos abençoe.